Biológica da UFPB Virtual. Estou estagiando na turma de vocês. E como a professora de ciências de vocês não veio hoje, a professora Lúcia, por motivos maiores, ela não pôde vir, eu irei dar continuidade ao conteúdo que ela estava explicando, que é os vírus. Então, os vírus, eles são seres vivos ou não? Entre a comunidade científica, há muitas discussões. Os que defendem a ideia de que os vírus não são vivos. Muitos argumentam que os organismos vivos devem possuir características metabólicas e, portanto, os vírus não possuem essas características. Para muitos estudiosos, os vírus são considerados agentes infecciosos, ao invés de serem seres vivos propriamente ditos. Os vírus possuem uma forma extracelular por meio da qual o material genético viral é transmitido de um hospedeiro. Eis um argumento de ser um ser vivo. As características gerais dos vírus. Convivemos com os vírus desde que nascemos. Se mostra. Ao longo da vida, nosso corpo é invadido por diferentes tipos de vírus, que entram em nossas células e as utilizam para se multiplicar. Em geral, matando-as, pois a célula invadida passa a trabalhar quase que exclusivamente na produção de novos vírus. O processo de infecção viral é rápido dentro da célula hospedeira. Uma partícula gera centenas, milhares de milhões de vírus, podendo ocasionar divisões celulares descontroladas, provocando alterações que causam infecções graves. A descoberta do vírus. A história da descoberta do vírus começa em 1883. Um pesquisador descobriu o vírus enquanto pesquisava uma doença conhecida como mosaico do tabaco no fundo, caracterizado por manchas e despigmentação nas folhas. Mayer fez experimentos pulverizando uma planta sadia com macerados de folhas de planta doente e descobriu que havia um agente infeccioso da doença. Esse tipo de vírus infeccioso foi chamado de vírus, palavra de origem latim que significa toxina ou veneno. Mesmo sem conseguir visualizar os vírus, os cientistas logo identificaram doenças diversas em diversos seres vivos. Foram vistos com o microscópio eletrônico. A importância dos vírus. Apesar da maioria dos vírus ser prejudicial, alguns deles podem ser usados em benefício do ser humano. Existem alguns projetos chamados de genoterapia, com o objetivo de curar doenças genéticas. Então, apesar dos vírus ser prejudicial à nossa saúde, alguns podem ser utilizados para combater a doença que ele nos causa. Como assim? Digamos que a gripe H1N1. Nós somos acometidos pelo vírus da doença H1N1. Como é que nós podemos nos livrar dessa doença? Através de quê? Da injeção da vacina que é feita a partir do vírus. Então, em alguns casos, o vírus que nos provoca a doença, ele também é utilizado para fazer com que a doença seja curada. A técnica de utilizar os vírus com a finalidade de substituir genes alterados ou genes normais baseia-se no uso de vírus geneticamente modificados. Então, se nós temos uma doença viral e precisamos que ela seja curada, então há uma alteração no gene do vírus para que esse vírus venha a nos ajudar a combater a doença. Outra importância é a produção de vacinas e medicamentos a partir de vírus para impedir as doenças virais, que como foi o que eu acabei de falar para vocês.
Os vírus são agentes microscópicos. Por que agentes microscópicos? Alguém sabe? Porque são pequenos e só pode ser visto através de quê? Do microscópio. De tamanho entre 20 e 300 nanômetros. Todos são parasitas intracelular obrigatórios. Os vírus precisam do nosso corpo para viver, para se manter vivo, para atuar. Eles atuam atuam no nosso corpo através de células piratas e atacam as nossas células do nosso organismo com bactérias, protistas, fungos, plantas e animais. A razão de não serem considerados seres vivos, pois quando estão fora da célula hospedeira não se multiplicam e não apresentam nenhum tipo de atividade vital. Eu acho que vocês já sabem, né, que os vírus eles só são considerados seres vivos quando estão dentro da célula, dentro de uma célula do nosso corpo, de algum organismo vivo. Se o vírus estiver fora da célula, ele não é considerado um ser vivo. Por quê? Porque ele não consegue se multiplicar e não consegue promover nenhuma atividade vital. O vírus só nos faz mal, só prejudica o organismo se ele estiver dentro da célula. Então, os vírus são seres celulares. Os cientistas os chamam ainda de sistemas moleculares autorreplicativos não vivos. Por quê? Porque quando ele está dentro da célula do nosso corpo, eles se replicam. Eles vão só aumentando. Outros consideram de sistemas biológicos, pois possuem ácidos nucleicos, DNA ou RNA. O vírus HIV possui RNA. O vírus HIV é um vírus de quê? Que vocês já estudaram? Da AIDS. E tem a enzima que faz cópia invertida, realizando o processo de transcrição reversa ou retrotranscrição. Esse processo de formar DNA a partir de RNA viral é denominado de retrovírus. Os vírus que possuem DNA fazem o processo de transcrição. E só depois da tradução, esses são chamados de adenovírus. Então, metabolismo iniciado pela injeção do vírus. Praticamente, em todos os casos, os vírus modificam o metabolismo da célula que parasita. Em toda célula que o vírus está, ele vai causar uma modificação no metabolismo, podendo provocar a degeneração, a mudança da célula e até mesmo a morte. Para isso, é preciso que o vírus inicialmente entre na célula. Muitas vezes ele adere à parede da célula e injeta seu material genético, ou entra na célula por englobamento, processo que lembra a fagocitose. O vírus então inicia a modificação do metabolismo daquela célula, fato que traduz na infecção viral, ou seja, na doença. A reprodução, como é que acontece a reprodução do vírus do HIV, do vírus da AIDS? A sequência e ilustração mostra como o vírus se produz. Primeiro, como vocês estão vendo, o ataque. Proteínas do HIV se acoplam a receptores presentes em glóbulos brancos. Segundo, a cópia dos genes. O HIV faz uma cópia do seu próprio material genético. Depois acontece a replicação. O vírus aloja a cópia de seus genes no DNA da célula hospedeira. Quando essa célula começa a se reproduzir, partes do vírus também são reproduzidas. E quarta, novos vírus. São partes dos vírus que se unem perto da parede celular, originando novos vírus do HIV. Doenças humanas causadas por vírus. Então, como vocês estão vendo aí no slide, tem resfriado comum causado por vírus, cachumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatite, dengue, dentre outros
Então, espero que tenham melhorado o conhecimento de vocês sobre o vírus e que a aula tenha sido proveitosa, e agradeço a contribuição de cada um de vocês.